Durante 1h30 de palestra, o economista Ricardo Amorim falou sobre políticas macroeconômicas e perspectivas futuras do agronegócio no Show Safra 2017. O auditório da Fundação Rio Verde de Pesquisas ficou pequeno para acomodar o seleto público, formado por produtores rurais, técnicos e lideranças políticas. O palestrante apresentou vários gráficos para mostrar a evolução e o comportamento do mercado agrícola e econômico ao longo da história do Brasil e principalmente a partir do ano 2000, quando a gigante China entrou no rol dos países da Organização Mundial do Comércio. A China é um dos maiores importadores de grãos do Brasil, por isso, a data é considerada como um divisor de água para o setor rural. O palestrante fez projeções futuras de queda da moeda norte-americana, fato que preocupa a exportação de produtos brasileiros. Outro assunto que mereceu destaque foi a operação da carne fraca, que deverá impactar negativamente para o setor da pecuária brasileira. No final, o palestrante disse que leva boa impressão de que o setor do agronegócio continuará crescendo em Lucas do Rio Verde e no Brasil. E apesar das dificuldades, que são muitas, que são grandes, a gente está cheio de oportunidades no país, mas muito mais do que no país, no interior do Brasil e mais especificamente no agronegócio. Isso tem a ver com o movimento global de aumento de procura por alimentos, que não terminou, que ainda deve ter algumas décadas. Isso significa muita oportunidade para a região, para a cidade e para o agro brasileiro. Com relação às que eu levo, o que me chama a atenção, eu tive aqui há 2 anos e provavelmente é uma coisa que não chama tanto a atenção no pessoal daqui, é ver o crescimento da própria feira e da cidade. Uma das coisas que, entrando, dá para ver claramente, a feira é bem maior do que ela era há 2 anos. E isso num período que no Brasil foi muito difícil. Ainda assim, houve um crescimento significativo. Quer dizer, e se a economia brasileira começar a ajudar, o potencial de crescimento é maior ainda. Então isso me chama muito a atenção. O senhor falou na verticalização da produção. Sem dúvida. Esse é o caminho futuro nosso? Eu não tenho dúvida nenhuma, só que para a gente viabilizar esse caminho, a gente precisa pavimentá-lo. E pavimentá-lo, fundamentalmente, a gente precisa cortar impostos do produto final, que tem mais agregação de valor. No caso da cadeia de alimento, o que a gente tem é que o produto final, o produto pronto, paga uma percentual de imposto muito mais alto do que é pago no começo da cadeia. Por exemplo, a soja em grão paga menos imposto do que vai pagar um alimento processado final. Resultado, a gente produz a soja aqui, exporta, e ela vai ser processada fora. A gente tinha que fazer a cadeia inteira, gerar mais alimento, isso vai aumentar a demanda interna para o nosso produtor. Enfim, é bom para o produtor, é bom para a população, é bom para o consumidor, é bom para a economia brasileira como um todo. O prefeito Flori Luiz Binotti, que também prestigiou a palestra, disse que ficou satisfeito com as informações transmitidas e aproveitou para falar do sucesso do Show Safra 2017. Muito importante a participação desses economistas, como agora o Ricardo Amorim, que traz alguma luz. Pelo que eu vi na palestra, podemos esperar um pouco mais de otimismo para 2017, 2018, um pouco melhor. Parece que a economia brasileira vai começar a reagir e o agronegócio é o grande alicerce da economia brasileira. Então, nada melhor do que numa feira tão próspera como é o Show Safra BR-163, trazer também essas pessoas que possam falar para os produtores algo de economia e de política. Uma grande feira, uma feira que cada ano cresce mais. Lucas do Rio Verde está de parabéns, pois percebemos agora que as empresas, elas que estão procurando para participar aqui do Show Safra. Está havendo uma inversão que muitas vezes muitas vezes ali para trás era insistido para que as empresas viessem participar do Show Safra. Agora a gente percebe que as empresas que não estão inseridas no Show Safra sentem a necessidade de estar presente nessa grande feira do Mato Grosso e uma das maiores do Brasil. O Show Safra já se consolidou como uma das maiores exposições do agronegócio mato-grossense. Este ano, participam do evento 160 expositores. O presidente José Piscini aproveitou para ressaltar o crescimento do setor em um momento de dificuldades financeiras que atravessa o país. Nós tivemos uma abertura excelente, com a presença de autoridades como nunca visto,
a presença de público como nunca visto também, as nossas palestras com uma frequência excepcional, onde que é muito importante, né, vir aqui buscar discutir todas as dificuldades do dia a dia. A questão de expositores também, vocês podem ver que temos mais de 150 expositores. Os negócios também estão sendo encaminhando e muito bem encaminhado, para que eu acho que o resultado no último dia nós podemos fornecer aos senhores. Acho que vai ser um resultado superior ao ano passado, que o ano passado já foi muito bom. Então eu acredito que nós temos no caminho certo, estamos fazendo o dever de casa, estamos fazendo com que o Show Safra BR-163 sirva de exemplo para o estado do Mato Grosso, sirva para a região aqui mostrar o seu potencial econômico, mostrar a organização dos produtores, das entidades que nos norteiam aí também para que nós façamos isso. E eu tenho certeza que o Show Safra vai ser um orgulho para o Mato Grosso e um bom retrato e um bom exemplo para os outros municípios e outros estados do Mato Grosso e do Brasil aí, que precisa se fazer isso. Eu acredito que uma economia que é dependente totalmente do agronegócio, da agroindústria, não pode deixar de mostrar à população da onde vem a produtividade, como se faz industrializar e como se faz produzir cada vez mais com menos terra e com mais tecnologia.